Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Coisas. Vamos dar então sequência a essa fase introdutória do estudo do Direito das Coisas. Nós já falamos, sobre o conceito do Direito das Coisas, o próprio conceito de coisa, vimos quais são os principais princípios do Direito das Coisas, as suas características, classificação. E hoje nós vamos falar sobre as figuras híbridas, figuras muito importantes que caem demais no exame de ordem e concursos públicos. Antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, me diz o que você tem achado e também, se ficar alguma dúvida dessa aula, me diz lá qual é e eu tento solucionar, tá bom? Então vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do Direito das Coisas, falando hoje sobre as figuras híbridas. Se você é meu aluno já há algum tempo, se você já assistiu a playlist do Direito das Obrigações, você já também assistiu essa aula lá na fase introdutória do Direito das Obrigações. Quando a gente começa a estudar o Direito das Obrigações, Carlos Roberto Gonçalves, Rosenwald, Silvio de Salvo Venosa, Maria Helena Diniz tratam das figuras híbridas. E por que eles tratam das figuras híbridas lá no direito obrigacional? Porque quando eles começam a explicar o que é direito obrigacional, eles vão dizer que existem algumas figuras que, apesar de parecerem obrigações, não são, ou pelo menos não são puramente, porque elas possuem algumas características que acabam então afastando o encaixe dessa figura completamente, puramente no direito das obrigações. Por causa do quê? Por causa dos direitos reais. Quando a gente então começa a estudar o direito das coisas, os doutrinadores eles vêm para relembrar, olha, a gente vai estudar a partir de agora direito das coisas, direitos reais, a gente vai falar então dos poderes, dos direitos que existem de uma pessoa em relação a uma coisa, mas é importante pontuar que existem umas figuras que elas parecem direitos reais, mas não são. Elas têm algumas características de direitos reais, mas não são, porque elas se assemelham também com os direitos obrigacionais. Então, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que existem três figuras que elas aparentemente são obrigações, mas não são completamente obrigações, porque possuem influência dos direitos reais. Então, a gente diz que são figuras híbridas porque elas possuem influência tanto das características dos direitos obrigacionais quanto dos direitos reais. Então, é uma mistura de direito obrigacional, uma mistura de direito real. Essas figuras híbridas, elas são muito importantes, elas são muito comuns nos dias de hoje, mas é importante que a gente entenda que elas são figuras híbridas para que a gente não confunda os efeitos dessas figuras com obrigações, por exemplo, ou com direitos reais, e aí, desvirtuando ou trazendo qualquer prejuízo para os seus titulares. Bom, então a figura híbrida, ela é chamada de figura híbrida porque ela não está nem lá no campo do direito obrigacional e nem só no campo do direito real. Ela possui influências de ambos os ramos do direito e isso vai ficar mais claro à medida então que a gente estuda essas três figuras híbridas. Isso mesmo, são três figuras híbridas. A primeira delas é a obrigação propter rem. Propter rem significa por causa da coisa. Então, o próprio nome já está dizendo, olha, é uma obrigação, a gente sabe que obrigação recai sempre sobre uma pessoa. A gente estudou que o direito das obrigações, para ser direito das obrigações, eu preciso de pessoas. Então, a obrigação propter rem é uma obrigação que vai recair sobre uma pessoa, mas por causa de uma coisa. A gente viu que lá no direito obrigacional,
a maior parte, né, a grande maioria das obrigações, elas nascem da autonomia da vontade, do exercício da autonomia da vontade. Então, eu me torno devedor de um cheque porque eu entrei numa loja por livre e espontânea vontade e emiti o cheque porque eu fiz uma compra. Eu me torno credor de uma pessoa porque eu vendi o carro para essa pessoa e a pessoa assumiu a obrigação de me pagar pelo carro. Então, na obrigação, lá nas relações obrigacionais, a gente viu que eu só me torno devedor ou credor porque eu quero, eu escolho, eu exerço a minha autonomia da vontade. Aqui na obrigação propter rem, nós vamos entender que eu acabo me tornando devedora daquela obrigação, não porque eu escolhi, não é porque eu optei, não é porque eu de forma consciente assumi a obrigação de pagar por essa obrigação. Não, é uma obrigação que ela vem atrelada à própria titularidade da coisa. Então é o seguinte, se eu me torno proprietário de uma coisa, automaticamente eu torno devedora da obrigação propter rem. Então é uma coisa que está atrelada à outra, a obrigação ela está atrelada à própria titularidade. Então aqui eu afasto o exercício da autonomia da vontade. É claro que eu só vou comprar coisa pelo exercício da autonomia da vontade, mas independentemente da minha vontade, eu automaticamente herdo obrigações, herdo deveres decorrentes dessa titularidade. Então, se eu adquirir uma coisa, automaticamente eu me torno devedora de obrigações decorrentes dessa titularidade. Para ficar mais claro, então eu vou trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é a obrigação decorrente do direito de vizinhança. Nós vamos aprender aqui, dentro do direito das coisas, que por causa da posse ou da propriedade que uma pessoa exerce sobre um imóvel, ela, pela lei, adquire a obrigação de não perturbar a saúde, a segurança e o sossego do seu vizinho. Então, o direito de vizinhança, que nós vamos estudar aqui, ele decorre das obrigações propter rem, ou são obrigações propter rem. São obrigações que eu herdo, que eu recebo, não porque eu quero. Eu não vou lá no meu vizinho e assumo a obrigação com ele de não perturbá-lo. Eu não vou lá no meu vizinho e assumo a obrigação de não construir acima ou menos de 1,5 metro da linha divisória. Isso decorre da própria lei e decorre da própria lei por causa da titularidade que eu exerço sobre uma coisa. Então, se eu adquirir o imóvel, automaticamente eu adquiro a obrigação de respeitar o meu vizinho. Isso é a obrigação propter rem. Um outro exemplo é a obrigação decorrente do pagamento de imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Então, o IPVA é o imposto devido pelo exercício da propriedade de um veículo automotor. Então, a partir do momento que eu adquiro um veículo, eu só vou adquirir esse veículo pelo princípio da autonomia da vontade, pelo exercício da autonomia da vontade. Quando eu adquiro, eu sou titular da propriedade, automaticamente eu me torno devedora do IPVA. Isso não porque eu quero, não porque eu escolho, porque a lei assim determina. A lei diz que eu, proprietária de um veículo, tenho a obrigação de pagar o IPVA. Não porque eu assim escolhi, mas porque eu exerço sobre a coisa uma titularidade, um domínio. Então, a obrigação de pagar IPVA também é uma obrigação propter rem. Quando a gente fala dessa obrigação de pagar o IPVA, quando a gente fala dessa obrigação decorrente, né, do IPVA, a gente tem que entender que fica muito clara que essa obrigação é uma obrigação propter rem, é que se eu não sou mais proprietária da coisa, se eu vendo o veículo, eu não serei responsável a partir daquela data pelo IPVA vencido daquela data em diante.
Por quê? Porque se eu vendi, eu não sou mais titular. Se eu não sou mais titular, eu não tenho mais a obrigação de pagar. Por isso que se diz e por isso que se chamam, né, as obrigações Procter-Hain de obrigações ambulatórias, ou também chamadas de obrigações mistas. As obrigações ambulatórias são aquelas que vão recair sobre o titular da coisa. Então, o titular da coisa é responsável por aquela obrigação no instante em que ele é titular. Se ele deixa de ser titular, aquela obrigação, ela vai seguir quem? Ela vai seguir agora o novo titular da coisa. Então, tanto é que o STJ ele tem uma súmula que ele diz o seguinte, que o antigo proprietário, ele não é responsável pelo IPVA vencido após a alienação. Súmula 585 do STJ. Existe, né, uma responsabilidade solidária entre ex-proprietário e proprietário de veículo, mas essa responsabilidade solidária não existe quanto ao IPVA. Então, o IPVA vencido após a alienação não é de responsabilidade do ex-proprietário, porque é uma obrigação Procter-Hain. É uma obrigação que segue a coisa, que segue a titularidade da coisa. E tem um detalhe aqui que é bem importante e que a gente tem que prestar bastante atenção. A obrigação Procter-Hain, ela recai sobre a pessoa. Então, por exemplo, se o proprietário do veículo ele não paga o IPVA e é aí, por exemplo, aberta uma execução para, então, cobrança desse IPVA pelo poder público, a pessoa responde com seus próprios bens. Então, além da própria coisa, ela vai responder com seus próprios bens, tanto é que existe, inclusive, a negativação do nome do titular da coisa. Então, essa coisa, e por causa da titularidade que eu exerço sobre ela, ela traz para mim uma obrigação. Eu, pessoa, devo e vou responder, inclusive, com os meus bens pessoais pelo cumprimento dessa obrigação. A partir do momento que eu alieno a coisa, a partir do momento que eu vendo a coisa, então eu não sou mais responsável por essa obrigação. E aí tem um detalhe. A transferência da propriedade de veículo ou de bem móvel, a gente sabe que ela acontece com a tradição. Então, se eu provo que eu entreguei a coisa, mesmo que não tenha havido transferência perante o Detran, perante o órgão que regulamenta a propriedade de veículos automotores, mesmo que não haja isso regulamentado, transferido, mesmo que não haja essa transferência consolidada, ainda assim eu não sou responsável pelo IPVA vencido após essa alienação. Então eu tenho que fazer a comunicação, porque a comunicação ela vai provar então que houve a tradição. Faço a comunicação, provo que houve tradição, então daquele momento em diante quem é o novo proprietário é que é responsável pela obrigação Procter-Hain, ou seja, pelo IPVA. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso, porque a transmissão da propriedade de bem móvel acontece com a tradição. A obrigação Procter-Hain, ela recai sobre quem é o proprietário. Ainda que o veículo esteja no meu nome, se eu provo que eu entreguei, se eu provo que houve tradição, então eu não tenho responsabilidade sobre essa obrigação Procter-Hain. Um outro exemplo de obrigação Procter-Hain é a obrigação decorrente do pagamento da taxa de condomínio, a taxa condominial. Então, pessoas que residem em um condomínio, seja condomínio horizontal, seja condomínio vertical, ou seja, pessoas que ocupam o mesmo espaço, tendo esse espaço áreas comuns, áreas que são utilizadas de forma comum, como, por exemplo, portaria, área de lazer, academia. Essas áreas comuns, elas precisam de manutenção e por conta disso, então, é gerado um recorte dessas despesas que são repassadas a todos os condôminos. É a chamada, então, taxa condominial.
A taxa condominial, ela é devida por quem? Ela é devida por quem é o proprietário do imóvel. Então, por causa da titularidade da coisa, por causa do exercício da titularidade da coisa, eu recebo a obrigação de pagar pela taxa condominial. Então, não é porque eu escolhi. Então, se eu comprei uma casa em um condomínio, automaticamente eu me torno devedora. Mesmo que eu não tenha participado da convenção condominial fixando o valor, mesmo que eu não tenha participado das reuniões condominiais ainda, não importa. A partir do momento que eu provo que eu sou proprietário da coisa, automaticamente eu me torno, então, devedora dessa obrigação propter rem. Ah, professora, mas tem gente que repassa essa obrigação para o locatário. Ah, então alguém aluga o apartamento e quem paga é o inquilino, quem paga é o locatário. Não teria que ser o dono? Sim. Tanto é que perante o condomínio quem responde é o proprietário, não é o locatário. Perante o condomínio, quem vai ter que pagar essa taxa condominial com todos os encargos, por exemplo, em caso de não pagamento, é o proprietário, porque é uma obrigação que recai sobre o dono. Mas por causa de um contrato de locação e porque constou no contrato de locação essa obrigação repassada ao locatário, é que o locador poderá se voltar depois em regresso em face desse locatário. Mas, perante a lei, perante o direito, a obrigação é do titular da coisa, ou seja, do proprietário, então, do imóvel. Tudo bem? Bom, vamos falar agora da segunda figura híbrida, que são os ônus reais. A própria expressão, ela já diz de quem que é o ônus. Na obrigação propter rem, a gente já disse, ó, é uma obrigação e toda vez que a gente fala de obrigação, essa obrigação ela envolve pessoas. Então, é uma obrigação que recai sobre uma pessoa, mas por causa de uma coisa. O ônus real, olha só, ônus significa dever. É um dever, mas um dever de quem? A palavra real significa ou decorre da palavra res, que significa coisa. Então, o dever aqui, o custo é da própria coisa. Então, ônus real é uma obrigação que a própria coisa tem que cumprir. Como assim, professora? Como que a coisa cumpre uma obrigação? A diferença ou a característica é muito clara. Eu acabei de dizer para vocês o seguinte, que nas obrigações propter rem, se não há o cumprimento da obrigação, quem responde, inclusive com seus bens pessoais, é a pessoa, é o titular da coisa. Não só o veículo poderá ser objeto de penhora numa ação, por exemplo, como qualquer outro bem que seja da propriedade do devedor do IPVA. Agora, aqui no ônus real, quem deve é a coisa. E o limite para poder, por exemplo, receber esse débito, para receber então esse valor devido, ele só pode ir até o valor da própria coisa. O que é o ônus real? O ônus real é um ônus que recai sobre a coisa por causa de uma obrigação assumida por uma pessoa. Então vamos imaginar que eu vou lá no banco e eu digo assim, olha, eu quero então um financiamento de 100 mil reais. Ok, o banco fala, tudo bem, eu posso te emprestar 100 mil reais, só que eu quero uma garantia de que você vai me pagar. Não, tudo bem, olha, eu vou te dar como garantia a minha casa. Ah, mas você é bem de família? Né? Não, olha, eu vou te dar como garantia, eu tenho 2 casas, eu tô te dando esta casa, tá? Só pra gente esquecer aí a discussão do bem de família. Então, eu tô te dando esta casa aqui como garantia. Então, o que vai constar nesse contrato entre o banco e entre mim, que sou a devedora ali do banco? Vai constar que eu assumo a obrigação de pagar 50 parcelas do financiamento e caso eu não pague, a casa, que é da minha propriedade, poderá ser então expropriada para pagamento dessa dívida, ou seja, o banco poderá me executar
e a casa poderá ser penhorada, depois vendida em leilão ou adjudicada para pagamento dessa obrigação. Lá no contrato vai constar, né, bonitinho, que então a casa vai ficar como responsabilidade, tal, tudo certinho. Aí eu começo a pagar as minhas parcelas, começo a pagar as minhas obrigações. E no meio do caminho eu resolvo vender a casa que eu dei em garantia. Eu posso vender? Posso, não tem problema nenhum. Só que quem adquire precisa saber, e isso vai acontecer quando do registro público, então o banco precisa ter levado esse contrato a registro, constado que havia uma garantia real, ou seja, que há um gravame sobre a casa, então aquela casa foi dada em garantia para pagamento de um financiamento. Quando eu resolvo vender, o comprador, ele deve ir até o cartório de registro de imóveis, pesquisar a matrícula do imóvel e descobrir que aquela casa ela está com um gravame, ela está então com um ônus, ela está atrelada ao pagamento de uma dívida. Se mesmo assim eu resolvo adquirir a casa, eu adquiro sem problema algum. A questão é, se eu, Érica, não cumpro as obrigações perante o banco ele vai poder então me executar e inclusive exigir o pagamento com a própria casa que foi dada em garantia, que já está na mão de terceiro, mas que vai perder a propriedade dessa casa porque sabia que havia uma garantia, sabia que existia ali um ônus sobre aquela coisa, sobre aquele objeto, sobre aquele imóvel. O detalhe é o seguinte, é que se o banco então vai executar, né, vai me executar devedora, eu não tenho nenhum bem, eu não tenho nenhuma outra coisa que possa ser utilizada para pagamento da dívida, então ele pode executar a garantia real. O comprador, ele vai ser obrigado e terá que, então, expropriar e será responsável pelas parcelas, pela dívida que eu assumi, mas será responsável até o limite da própria coisa, até o limite do valor do imóvel. Então, por exemplo, se a minha dívida ultrapassa o valor do imóvel, o comprador não responde com os bens pessoais dele. Na verdade, o comprador ele vai e pode perder a propriedade total do imóvel que ele adquiriu, mas ele não responde com os seus bens pessoais. Essa é a principal diferença entre obrigação propter rei e ônus real, porque aqui quem deve é a coisa. Então, se eu adquiri uma coisa que tinha um gravame, eu sou responsável pelo pagamento desse débito até o limite do próprio imóvel. Se ultrapassa o limite desse próprio imóvel, isso não é da minha responsabilidade. Tudo bem, pessoal? Bom, e para fecharmos, nós temos a terceira figura híbrida, que são as obrigações com eficácia real. O que são as obrigações com eficácia real? O nome já está dizendo, olha, é uma obrigação, então, que recai sobre pessoas. Então, pessoas são as credoras e devedoras dessa obrigação. Só que o direito, ele reconhece para alguns negócios jurídicos uma característica, uma importância tão grande que ele, inclusive, protege determinado negócio jurídico, possibilitando, inclusive, o registro imobiliário daquele negócio. Então, por exemplo, quando eu vou alugar uma casa, quando eu faço um contrato de locação, quando eu sou locatária de um imóvel, eu sei que então o locador ele tem nesse momento o desejo de que eu possa morar na casa mediante a contraprestação do pagamento de um aluguel. Porém, eu sei ou deveria saber que daqui 6 meses esse locador ele pode mudar de ideia. Pode ser que ele não tenha mais interesse em prosseguir com a locação, apesar de nós termos feito um contrato de locação, colocarmos um prazo. Vamos imaginar que ele precise vender o imóvel. Então imaginem vocês, né? Eu resolvo alugar um imóvel, eu mudo de cidade, levo toda a minha mudança, matriculo os meus filhos na escola, eu organizo
toda a minha vida baseada no contrato de locação, que pode deixar de existir a qualquer momento, porque talvez o locador venda o imóvel. Então, para isso, o direito vem e diz o seguinte: olha, o contrato de locação, apesar de ser um direito obrigacional, ele pode ser registrado e quando ele for registrado, ele recebe um efeito de direito real. Como assim, professora? No direito obrigacional, a gente viu que quem tem que respeitar o direito obrigacional? Só as partes que fazem parte daquela relação obrigacional. Então, só o devedor e o credor é que precisam respeitar as obrigações ali assumidas. No direito real, quem é obrigado a respeitar o direito real? Todos. Qualquer pessoa do planeta é obrigada a respeitar um direito real. Então, o que o direito vem e faz aqui no contrato de locação, por exemplo? Se eu levo esse contrato de locação a registro, se eu registro esse contrato de locação, atrelo ele à propriedade do imóvel, à matrícula do imóvel, eu dou a essa obrigação um efeito de direito real. Isso significa que quem é obrigado a cumprir as cláusulas contratuais decorrentes daquela locação? O locador, que é o atual proprietário do imóvel, ou qualquer outra pessoa que venha a ser o novo proprietário do imóvel. Então, eu, por exemplo, vou adquirir uma casa, vou lá comprar uma casa. Quando eu vou comprar uma casa, eu já descubro na matrícula do imóvel que existe um contrato de locação em vigência, em andamento. E se está registrado, a lei vai dizer o quê? Que eu sou obrigada a cumprir com todas as obrigações decorrentes daquela locação. Se mesmo assim eu adquiro o imóvel, se eu compro o imóvel, se eu me torno proprietária do imóvel, então automaticamente eu passo a ser a locadora daquele contrato de locação. Mesmo eu não tendo nunca conversado com o locatário, mesmo não tendo sido eu que tenha estabelecido o prazo, mesmo que não tenha sido eu que tenha estabelecido o valor de aluguel, mesmo que eu não tenha participado desse contrato, eu passo a ser a locadora desse contrato, tendo que cumprir com todas as obrigações ali assumidas. Então, é uma relação obrigacional que foi assumida entre particulares, entre pessoas, mas porque a lei assim possibilita, eu gero para essa relação obrigacional um status de direito real. Não é direito real, mas ele possui um efeito de direito real, a ponto de que outra pessoa que não tenha participado dessa relação obrigacional seja obrigada a respeitá-la e a cumprir, então, com todas as obrigações assumidas naquele contrato. Tudo bem, pessoal? Encerramos aqui, então, as figuras híbridas, né? Essas três figuras tão importantes que estão ali, né? Entre o direito obrigacional e entre o direito real. Aí estão todos os meus contatos. Se você quiser falar comigo, vai lá e me manda um recadinho, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!